Capítulo 2. Amor é liberdade. Os fariseus também procuraram Jesus, perguntando-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? E Jesus assim lhes respondeu: não leram que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e que os dois formarão uma só carne. Desse modo eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não cabe ao homem separar o que Deus uniu. Assim sendo, ele não poderá rejeitar sua mulher, exceto no caso de mau comportamento, e cometerá adultério se desposar uma outra. E aquele que desposar uma mulher rejeitada comete também adultério. Mateus 19, 3, 6, 9. Examinemos essas grandes verdades sob uma nova luz. Deus é amor, e quando o amor verdadeiro, nascido do coração, une um homem e uma mulher, ocorre realmente que Deus está unindo um casal num pacto sagrado. Quando há uma união verdadeira, espiritual, entre duas pessoas que Deus uniu, não há divórcio, pois nenhuma separação é desejada. Essas duas pessoas se fundem espiritual, mental e fisicamente. Não existe sobre a terra nenhuma instituição tão sagrada como a do lar, que vocês estão prestes a construir, e nem votos tão maravilhosos como aqueles que se fazem na cerimônia de casamento. O casamento verdadeiro é a mais santa de todas as instituições terrenas. Deveria ser compreendida com reverência, pensada maduramente e com o entendimento profundo de sua significação espiritual. Casamento é um acordo de ideias divinas, uma harmonia e pureza de propósitos. Harmonia, honestidade, amor e integridade devem prevalecer na mente e no coração do marido e mulher. Deste estado interior de unidade consciente, baseado nessas características essenciais de um casamento bem-sucedido, deriva o estado exterior, que lhe corresponde, tornando-se este como um interior, pacífico, feliz e harmonioso. Quando um homem desposa uma mulher por causa de sua posição social, fortuna e ligações políticas, ou meramente porque ela é jovem e bonita, e ele deseja exaltar o seu ego, esse não é um casamento autêntico. Na realidade, trata-se de uma vergonha e uma farsa. Quando uma mulher casa com um homem por causa de sua profissão, ou para obter uma segurança pessoal, ou por qualquer outra razão que não o amor real, tal casamento é falso e uma impostura. Ele não é feito no céu, isto significando harmonia e entendimento divinos. Tenho realizado cerimônias de casamento de homens e mulheres de idade avançada, abençoando muitos casais de 75 a 80 anos, cronologicamente falando. A chama do sexo já se extinguira em muitos desses casos. Não obstante, Deus, amor, os une pelo simples motivo de que são honestos, justos, sinceros e verdadeiros um com o outro, e buscam um companheirismo afetuoso no qual desejam compartilhar suas alegrias e experiências unidos. Honestidade, sinceridade, integridade e justiça são filhos do amor, e quando estes se acham ausentes na cerimônia de casamento, independendo da idade dos cônjuges, esse não é um casamento verdadeiro. Um ministro, um rabino ou padre, ao oficiarem uma cerimônia matrimonial, não legalizam ou santificam um casamento. Simplesmente confirmam objetivamente o que o homem e a mulher já sentem como sendo verdadeiro subjetivamente, e que é
uma união de duas almas buscando seu caminho de retorno ao coração de Deus. Quantas vezes é o casamento uma união espiritual, real, onde as partes contratantes se fundem espiritual, mental e fisicamente? E por outro lado, quantas vezes trata-se de uma cerimônia legal contra a qual o marido e a mulher começam a se agastar em poucas semanas? Lembrem-se de que o semelhante atrai o semelhante. E se vocês desejam atrair a companhia certa, usem um método de aproximação comprovado e que é o seguinte: aquietem suas mentes, pensem claramente e com interesse nas qualidades e atributos que vocês admirem num homem ou numa mulher, e mentalmente frisem as características que admirariam nessa pessoa, tal como se ele ou ela é espiritual, leal, conscienciosa, honesta, talentosa, feliz e próspera. Aos poucos essas qualidades se infiltrarão em seus subconscientes. A inteligência infinita sempre assume a iniciativa quando vocês oram desse modo. E como resultado disso, vocês atrairão irresistivelmente para si a companheira ou companheiro certos. O homem ou a mulher a quem vocês atraem serão a imagem e a semelhança do ideal em que meditaram. Vocês se harmonizarão perfeitamente e haverá amor mútuo, liberdade e respeito. A isso se chama o casamento celebrado no céu, ou paz e compreensão. Esta pergunta frequentemente é feita: devo eu obter divórcio? Este é um problema individual, não pode ser generalizado. Em alguns casos, o divórcio não é a solução, tanto quanto o casamento não é uma solução para um homem solitário. O divórcio pode tornar-se certo para uma pessoa e errado para uma outra. Uma mulher divorciada pode ser muito mais nobre a agradar a Deus do que muitas de suas irmãs que estão vivendo uma mentira em vez de enfrentar a verdade. As desculpas e os álibis comuns usados como dissimulação são os de que seria ruim para os negócios de John, ou o que os vizinhos iriam falar, ou que seria uma má política, etc. Isto naturalmente significa fazer um simulacro do casamento. Algum tempo atrás conversei com uma mulher que fora iludida e usada por seu marido. Ele lhe tinha falado antes de se casarem que era um representante de negócios para um país do leste, que era solteiro e pertencente à mesma igreja de sua então noiva. Tudo mentira. Resultou que ele era um ex-presidiário, um explorador de mulheres, e que estava vivendo com uma outra mulher quando se casou com a pessoa a quem me refiro. Esta tinha-lhe adiantado algum dinheiro, desse modo provocando nele o gosto por mais, o que foi o motivo real de ter casado com ela. E essa mulher pensou, contudo, que seria um pecado obter o divórcio. Porém, ela ansiava por liberdade e paz de espírito. Eu então lhe expliquei que ela não estava realmente casada, que tal casamento fora simplesmente um opróbrio e uma impostura, e que ela estava vivendo uma mentira. Ela depois disso tratou imediatamente de obter o divórcio, e dissolveu sem demora aquele casamento fraudulento. Eu me recordo de um caso ocorrido durante a guerra, com uma jovem que ficou muito embriagada certa noite, do que resultou uma inconsciência total, e depois ela se viu às voltas com uma certidão de casamento ao despertar na manhã seguinte. Ela tinha casado com um nativo das ilhas do Pacífico. Ela se sentiu profundamente chocada e teve que ser submetida a tratamento psiquiátrico. E imediatamente dissolveu aquele casamento. Um grande número de pessoas se mostram confusas e sofrem de um complexo de culpa baseado na má interpretação da citação bíblica.
Todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de mau comportamento, e desposar uma outra, comete adultério. E aquele que desposar uma mulher rejeitada, comete também adultério. Mateus 19:9. A Bíblia também diz: todo aquele que endereçar um olhar de cobiça para uma mulher, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Aqui nos é dito que o adultério é do coração, ou da mente. O coração é a sede das emoções, a natureza dos sentimentos, a mente subjetiva. Atos corporais são determinados pelo movimento da mente. Há 100 anos atrás, Phineas Parkhurst King assinalou que o corpo se move assim, que nossa mente o aciona, e que o corpo atua assim que a mente age sobre ele. Fornicação na linguagem bíblica quer dizer dar apoio e atenção a falsos deuses, em lugar de a um único e verdadeiro Deus, o Espírito vivo e onipotente no íntimo do homem, que é o supremo e soberano poder. A Bíblia é um documento psicológico. Ela assinala que quando o homem visita as vielas miseráveis de sua própria mente e faz companhia a assassinos da mente, tais como o ódio, o ressentimento, a ira ou o ânimo doentio, ele está coabitando com o mal e é, portanto, culpado de fornicação e adultério. Em linguagem bíblica, ele já está divorciado pela simples razão de que se separou de Deus, visando seu prazer imediato. Está coabitando com o mal em sua mente e não se acha mais casado com a paz, a harmonia, o amor e o entendimento. O homem está fornicando quando mental e emocionalmente une-se a conceitos errôneos, dá livre trânsito aos ressentimentos e à ira, ou se torna amoroso e mórbido. Onde quer que homens e mulheres estejam mentalmente divorciados de seus votos nupciais, eventualmente haverá uma separação ou divórcio no plano externo. O lado subjetivo da vida sempre controla a fase objetiva da vida. Devemos lembrar que o simples fato de um homem e uma mulher disporem de uma certidão de casamento e viverem numa casa não quer dizer necessariamente que se trata de um lar real. Talvez seja um lugar de discórdia e ódio. Quando, por exemplo, uma criança está presente e os pais não conhecem as leis da vida, será melhor romper tal união do que fazer com que esse clima de ódio corrompa a mente em desenvolvimento da criança. Muitas vezes a vida e a mente de uma criança são tolhidas pelo modo de ser de seus pais, e que com o ocorrer dos anos frequentemente resulta em neuroses e crime. É de longe melhor para um menino viver com o pai ou a mãe, que o ama, do que viver com dois entes que se odeiam um ao outro e que se guerreiam o tempo todo. Muitos homens e mulheres me têm dito que sentem deveras culpados pelo que eles intitulam pecados do sexo. Acham que Deus não os perdoou por isso. Costumo explicar-lhes que Deus é o princípio da vida, que a vida não condena ou pune, e que eles estão simplesmente se condenando a si mesmos e padecendo de acordo com isso e desnecessariamente. Deus é o princípio da vida. Se vocês queimam acidentalmente um dedo, sabem muito bem que o princípio vital os perdoa, reduzindo o edema e fornecendo um novo tecido à parte afetada. A vida não guarda nenhum rancor de vocês, por terem se queimado. Ela forma uma camada cicatrizante, constrói uma parede de novas células e forma nova pele. Se vocês comeram algo já estragado, a vida vem em seu socorro fazendo-os vomitar, desse modo purificando seu sistema orgânico e evitando uma possível intoxicação alimentar. A vida sempre procura preservar vocês.
Este é o significado de Deus não condena nem pune. Nós nos punimos a nós mesmos pelo uso errado de nosso subconsciente. Jesus disse: a mulher pilhada em adultério. Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E então Jesus lhe disse: nem eu a condeno. Vai e não tornes a pecar. João 8, 10, 11. A prostituta ou a mulher com um filho ilegítimo que pode ser condenada e apedrejada, marginalizada pelo mundo, pode voltar-se para o que representa a presença de Deus em seu interior e reivindicar sua liberdade e paz de espírito. Ela compreende que Deus não condena ninguém. Teus olhos são puros demais para contemplarem o mal e não podem vislumbrar a iniquidade. Habacuque 1:13. A sociedade e o mundo podem condenar essa mulher, ou ela pode entregar-se à autoacusação e à autocrítica. Assim o Pai também não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5:22. O Filho é vossa mente. Este é o lugar onde vocês pronunciam julgamento sobre si mesmos, pelos pensamentos que alimentam. Deus, o Absoluto, nada sabe sobre nossos erros e receios. Vocês se auto-perdoam ao concederem a si mesmos o clima de paz, amor e harmonia, em vez de uma atitude de culpa, desespero e autocondenação. Desviem-se do passado e se desliguem completamente de seu antigo modo de vida. Mental e emocionalmente, unam-se ao seu objetivo, que é paz, dignidade, felicidade e liberdade. Assim que o façam, Deus e sua glória corresponderão de imediato. Vocês encontrarão uma onda de paz, movendo-se sobre as áreas áridas de sua mente, como o orvalho do céu, e as sombras do medo e da culpa se extinguirão. Assim de cessarem de se condenarem a si mesmos, perceberão que de nenhum modo pode o mundo condená-los. Nada há de mal no sexo, ou em qualquer coisa criada e determinada por Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis 1:27. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24. No casamento vocês se dão completamente, espiritual, mental e fisicamente. O ato sexual entre marido e mulher deve ser um ato amoroso, e cada um deve compreender que o amor advém de Deus e que qualquer criança que venha a nascer, nascerá desse amor. O instinto sexual não se opõe aos impulsos espirituais. A corrente sexual deve ser canalizada, produtiva, harmoniosa e amorosamente. Luxúria, como tal, não é amor. O ato sexual normal entre parceiros de um casamento, porém, envolve a genuína emoção do amor, que é a essência do amor conjugal. Muitos homens e mulheres casados têm uma posição negativa e falsa em relação ao sexo. Alguns pensam que se trata de uma coisa má, suja e feia, possivelmente devido às falhas de educação ou a algum trauma na infância. A miúde, essa atitude resulta em impotência no homem e frigidez na mulher. Tenho ouvido de algumas mulheres a afirmativa de que seus maridos são materialistas e sensuais, e que elas os encaram com desdém, declarando-se superiores a eles, por desprezarem e detestarem o ato sexual. Isso é simples racionalização e denota doses de veneno subconsciente a respeito do sexo, com toda a probabilidade devido a uma instrução anterior e uma falsa interpretação das Sagradas Escrituras.
Uma parente distante certa vez me contou que antes do ato sexual, ela e o marido oravam. Nada há de errado com essa oração, mas o motivo para ambos rezarem em tal ocasião se devia ao fato de que ela encarava o ato sexual como pecaminoso e sujo, e pensava que exorcizaria, através da prece, qualquer mal associado com aquele ato. Basicamente tinha desprezo por sexo e era frígida. Ela dizia: amo meu marido espiritualmente, não fisicamente. Ela separava o amor sexual do amor espiritual. Expliquei-lhe então que o casamento é a total união de corpo e alma. Um homem deve se unir-se à sua mulher, e os dois formarem uma só carne. Gênesis 2:24. Depois disso, ela passou a afirmar: eu amo meu marido espiritual, mental, emocional e fisicamente. Ele é homem de Deus, e eu irradio amor, paz e boa vontade para ele. O amor de Deus flui em mim. Para ele, nosso relacionamento sexual é alegre, amoroso e harmonioso. Entre nós dois há amor, liberdade e respeito mútuos. Após algumas semanas, sua frigidez desaparecera e havia uma união harmoniosa. Ela percebera intuitivamente uma grande verdade. Deus tinha depositado em seu coração um desejo para atrair um homem, e ele colocara no homem um desejo para atrair uma mulher. Há alguns dias atrás, conversei com uma mulher que estava prestes a obter seu 8º divórcio. Ela estava extremamente amargurada e ressentida em relação ao seu atual marido, quanto como estivera no tocante a todos os anteriores. Casara-se todas as vezes sem ter perdoado e mentalmente se libertado de seus ex-maridos, e cada um era pior do que o anterior. Sua disposição íntima de ressentimento fazia essa mulher atrair tipos semelhantes de homens, tendo como base a lei da atração. A cura residia em perdoar-se a si mesma e a todos os seus ex-maridos e construir em seu espírito o equivalente mental do tipo de homem que ela desejava. Se vocês tocam uma tecla de um piano, todos os tons em harmonia com ela responderão. Podem ser mais altos ou mais baixos em seu registro, mas são similares. Assim também fazem vocês para atrair para si aquelas pessoas que têm qualidades baseadas no seu modo de ser e no conceito que fazem de si mesmos. É uma afinidade ou atração, dependendo do acorde que façam soar. Podem tocar uma nota dissonante, mas arrancam todas as dissonâncias a fim de compor uma harmonia. Quando disciplinam sua mente a orarem e mergulharem no espírito do perdão, vocês podem tocar uma melodia divina. Suponhamos que um homem engane sua mulher. Se ele tivesse amor e respeito por ela, não iria desejar qualquer outra. Quando um homem encontra seu ideal verdadeiro e espiritual no casamento, não sente nenhum desejo por qualquer outra mulher. Amor é uma unicidade, não é uma dualidade ou uma multiplicidade. Um homem que vive às voltas com muitas mulheres, o que denota as muitas disposições adúlteras em seu íntimo, está desposando muitos conceitos, tais como frustração, ressentimento, cinismo, etc. Quando vocês descobrem o amor com suas ou seus companheiros, também encontram uma plenitude de vida. Vocês podem perguntar: por que alguns homens antigamente tinham muitas mulheres? A razão disso reside em que naqueles tempos a Terra tinha uma população reduzida, e os pais de então, não conhecendo outro método melhor de povoamento, escolheram a poligamia. Hoje em dia, nós estamos mais lúcidos espiritualmente e sabemos que a Terra é povoada o bastante. O namorador contumaz
tem um profundo complexo de inferioridade e se sente inseguro, e todas as mulheres que encontra são hesitantes, neuróticas e confusas como ele mesmo. Ele está vendo e ouvindo suas próprias vibrações interiores. Pessoas da mesma classe se juntam. Cara de um, focinho de outro. Tomemos o caso da mulher que está andando em companhia de um homem casado. Uma mulher assim mostra-se incapaz de demonstrar afeto a um marido ou namorado. Ela obtém uma pseudo-satisfação ou emoção falsa ao roubar o marido da outra mulher. Ela também tem um complexo de inferioridade e é instável. O homem se rebaixa por seu sentimento de carência e limitação. Seu temor é transmitido à sua mulher, e esta reage do mesmo modo. Ela não pode vê-lo do modo como o via anteriormente, assim como ele não tem mais a mesma impressão acerca de si mesmo. Ela pode encará-lo somente do modo em que ele se vê a si mesmo. Igualmente, ele pode vê-la somente do modo em que ela se vê a si mesma. Se um homem se sente dignificado, ele impõe respeito e o obtém. Um homem que tem uma disposição predominante de êxito e felicidade consegue congregar todos os membros de sua família. Ele representa uma influência cimentadora e a harmonia e paz em sua casa. A vida sexual prevalece na vida humana, animal e vegetal. Basicamente, ela é força vital buscando expressar-se em todas as suas variadas formas. A exigência sexual está operante em vocês através de seus talentos, habilidades, sentimentos e apelos. Quando quer que seja que vocês meditem acerca das verdades divinas ou sobre qualquer ideia e penetrem no sentimento das mesmas, esta também é uma fase de sexo. Sua fome e sede de verdade, sua conscientização espiritual e compreensão e seu intenso desejo de reproduzir mais e mais algo da bondade de Deus na terra dos viventes, tudo isso são escoradouros para a preemência sexual ou força vital dentro de vocês. Quando não nos expressamos inteiramente, em toda a linha, e quando não canalizamos construtivamente nossa libido ou força vital, as emoções se tornam represadas ou reprimidas, resultando em frustração, neurose, perda de equilíbrio, perturbações mentais e formas de escape que revertem no alcoolismo e no uso de drogas. Certa vez um homem gabou-se diante de mim de nunca ter tido relações sexuais com sua mulher por mais de 4 anos, e acrescentou que ele tinha se tornado mais espiritual. Ele pertencia a um estranho culto, cujo líder lhe dissera que, a fim de progredir espiritualmente, teria de levar uma vida ascética e se esquivar a todo relacionamento sexual com sua mulher. Este homem era neurótico, afetado por úlceras e mentalmente perturbado. Sofrera como que uma lavagem cerebral, passando a crer que o sexo era um mal e iria inibir sua visão espiritual. E eu lhe expliquei que tudo aquilo era puro disparate e um pensamento primitivista baseado na ignorância, superstição e medo do sexo. Por sugestão minha, ele reatou as relações sexuais normais com sua mulher, encarando o ato sexual como certo. Ele compreendeu que está situado por Deus neste mundo para desfrutar de todos os seus sentidos e para seguir adiante e multiplicar e repovoar a terra. A sábia utilização de nossas faculdades, exigências e desejos com moderação em todas as coisas é a resposta, não a repressão ou supressão. A partir daí, a prece constante desse homem foi: nós vivemos um casamento feliz e jubiloso, satisfatório e harmonioso, de verdadeiro e duradouro amor. O amor divino reina supremo em nossa união agora.
e seu casamento tem sido algo muito mais feliz do que jamais fora. Se o amor está faltando em sua vida, faça uso dessa oração com frequência. O amor de Deus, a sabedoria e a harmonia estão sendo expressados através de mim agora. Estabilidade, firmeza e equilíbrio reinam de modo supremo em minha vida. Assim que tornarem esta prece um hábito, maravilhas ocorrerão em sua vida. Amor, inspiração e orientação se processarão espontaneamente, e vocês se converterão num imã irresistível, atraindo para si mesmos todas as bênçãos da vida em todas as direções. Moços e mocinhas frequentemente me indagam se deveriam fazer experiências antes do casamento. Eu lhe digo que o casamento não muda coisa alguma e que se eles livremente se permitem tais experiências antes do casamento, como podem contar com fidelidade ou verdade após se casarem? Um moço que estava estudando física em Nova York interessou-se pelo amor livre. A moralidade, disse ele, é uma brincadeira. Ele não tinha quaisquer padrões éticos e passara a ter relações sexuais com várias garotas que frequentavam o mesmo colégio. Uma das mocinhas engravidou, e então seguiram-se a ação legal e um casamento forçado. Ele teve que deixar o curso a fim de cuidar de sua mulher. Trabalhava como garçom. Tinha desposado uma jovem que não desejava. E havia o bebê agora, que nenhum dos dois queria. Onde estão sua liberdade e seu amor livre? Ele se colocou a si mesmo na prisão da necessidade, carência, ressentimento e pobreza. Vocês estão cientes de que devem dominar seu anseio por bebidas alcoólicas, comidas gordurosas, sorvetes e cigarros. Do mesmo modo, deviam dominar suas emoções, apelos e impulsos e providenciar para que sejam expressados harmoniosa e inteligentemente. Sua vida sexual deve mesclar-se ao amor e ao entendimento. Experiências sexuais pré-conjugais não conduzem a uma vida conjugal feliz. A miúde, o homem se enjoa da mulher que ele pode possuir tão facilmente, e diz para si mesmo: se ela faz isto antes do casamento, irá fazê-lo com outros mais tarde. Eu perguntei a um jovem: sua garota mostra-se agora mais nobre, melhor, mais terna, mais enaltecida a seus olhos do que antes das relações sexuais que tiveram? Geralmente ele fica sem jeito e diz: não, creio que o senhor tem razão. A felicidade no casamento depende de amor, lealdade, honestidade, devoção pela verdade, integridade e um anseio de elevar-se um para o outro espiritual, mentalmente e por todos os modos. Não é o amor que leva uma mulher para um motel barato, nem é amor real o experimentado furtivamente no encontro ilícito em tal motel. A fim de manterem uma vida conjugal feliz, rezem juntos e vocês permanecerão unidos. Afirmem com frequência: amor divino, harmonia, paz e compreensão perfeita estão agora atuando e se expressando em nosso casamento celestial. Manhã, tarde e noite, nós saudamos a divindade, um no outro, e todos os nossos caminhos são aprazíveis e todas as nossas veredas são de paz.